Hoje nós vamos falar, nós falamos seja feita, agora a tua vontade. Repita comigo, a tua vontade. É espírito obediente. Você quer que o Senhor faça, mas que faça segundo a vontade de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra que chegou íntegra na nossa mão e no nosso coração também. Como o salmista declarou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós temos guardado, temos aprendido, temos crescido com a tua palavra. Obrigado pela revelação da mesma, também pelo conhecimento e sabedoria que o Senhor nos dá. A ti louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Amém, amados? Muito bem, a oração do Pai Nosso está em Mateus capítulo 6, nós estamos usando o escrito de Mateus, o apóstolo Mateus, porque é mais completo do que de Lucas. E nós estamos caminhando, aprendendo, e hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. O que é vontade de Deus? Já disse, muita gente acha que vontade de Deus é quando tudo está dando certo. Nem sempre, nem sempre. Quero mostrar isso para vocês hoje. Você pode estar na vontade de Deus e estar sofrendo, passando por dificuldade. Então, vontade de Deus nem sempre é quando tudo dá certo. Falamos aqui, no sábado passado, Jesus estava no Getsêmani. E Jesus, naquele jardim lá no Monte das Oliveiras, Jesus estava morrendo. A minha alma está triste até a morte. E ele começou a orar com lágrimas. O suor dele se transformou como gotas de sangue e caía até o chão. Jesus estava morrendo. Aí Jesus faz a oração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vou morrer. Ele está falando, eu não estou aguentando mais, eu vou morrer. E eu disse aqui no sábado passado que havia uma escuridade naquele jardim, os discípulos dormindo. Jesus foi 3 vezes lá falando, vela 1 hora comigo, fica acordado 1 hora. Eu estou triste, minha alma está triste até a morte. E os discípulos dormindo. Jesus ia orar, voltava, eles estavam dormindo. Então havia uma opressão maligna no Getsêmani. O diabo sempre quis matar o Senhor Jesus antes da cruz. O diabo jamais queria que Jesus fosse morto na cruz. Jamais. A gente pensa que foi o diabo que matou Jesus na cruz? Nunca. Ele não queria. No monte da tentação ele falou, tudo isso eu te darei, o reino todo, você vai ser rei. Se você me adorar. Pula do pináculo do templo, Jesus pular, suicidar. Então o diabo queria acabar com ele. Durante a caminhada de Jesus, algumas vezes as pessoas queriam jogar Jesus no precipício para matar ele. Jesus fugia no meio deles, ia embora e ninguém botava a mão no Senhor. E quando ele orou no Getsêmani, se for a tua vontade, o Senhor, lá em Lucas capítulo 11, me parece, nós lemos aqui no sábado, Deus enviou um anjo para fortalecer o Senhor Jesus no Getsêmani. E apareceu um anjo que o fortalecia. Jesus, quando estava indo para a cruz, ele estava fraco, ele não aguentou carregar a cruz, e apareceu o anjo. Apareceu lá o Simão, Cirineu de Cirene, um preto, que os soldados obrigaram aquele preto a carregar a cruz até o Calvário. Só para vocês saberem, não apareceu o anjo. E Jesus, fraco, que estava sem comer já praticamente 2 dias, Jesus foi crucificado naquela cruz, ele não esperneou. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, para morrer naquela cruz por nós. E não apareceu anjo para livrá-lo. Então o livramento foi no jardim do Getsêmani. Jesus não morreu no Getsêmani, ele não podia morrer lá. Então não é quando tudo está dando certo, não. Jesus está sofrendo, Ataque demoníaco. Diabo em cima, querendo acabar com o Senhor antes da cruz. Mas o Senhor foi obediente, como diz lá em Colossenses 2, ele foi obediente como servo, como homem, como servo, até a morte, e morte de cruz. Aleluia por isso. Deixa eu falar com vocês. É vontade de Deus a gente orar ou não orar? É vontade de Deus a gente orar ou não orar? Lê comigo, vamos começar no Velho Testamento. Jeremias capítulo 7. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Jeremias é o profeta chorão. Jeremias é o profeta que está sentenciando ao povo de Deus, o povo de Israel, a ida para a Babilônia, ser escravos na Babilônia. E sabe o que Deus diz? No capítulo 7, versículo
16 para Jeremias, o que ele diz? E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Aí, Deus falando para Jeremias, Jeremias, não ore pelo povo. E nós temos mania de achar que tem que orar sempre. Estou citando Jeremias, mas no Novo Testamento diz assim, há pecado que vocês não devem nem orar. Há pecados que vocês não devem orar. Não adianta orar. Se a oração é um mandamento de Deus, ele diz, orai sem cessar, Paulo dizendo, Jesus disse que nós devemos orar, dar esmola, jejuar, isso é obrigação nossa. Mas às vezes Deus também diz, como disse para Jeremias, não ore por este povo, não faça súplica, porque eu não vou ouvir você, a oração do profeta. Qual é a vontade de Deus? É que Jeremias não orasse. Sabe o que Jeremias fez? Eu tenho todos esses textos aqui, mas eu sei, se eu for ler todos eles, vai demorar um pouco. Sabe o que Jeremias fez? Ele orou ou não? Orou. Então Jeremias saiu da vontade de Deus. Jeremias orou pelo povo. Agora presta atenção. E Deus ouviu Jeremias? Não. Não ore, porque eu não vou te ouvir. Aí Jeremias teimoso, Senhor, tem misericórdia do povo, tem misericórdia. Falei para você não orar, você está orando, está dando furo. Você está orando, eu não vou ouvir você, e o povo vai ser castigado, vai ser levado para a Babilônia. Já pensou, irmãos? Vocês estão vendo que a coisa não é tão fácil assim. Não, a vontade de Deus quando tudo está dando certo. Estou ganhando dinheiro, estou numa boa, estou sem doença, sem Covid, isso é vontade de Deus. Irmão, não é bem assim não. Às vezes a gente passa por momentos difíceis e Deus conhece, Deus sabe. A Hermísia pegou Covid. E nós somos melhores do que a Hermísia? Não somos iguais. Pegou, eu posso pegar, você pode pegar. Qual é o problema? Agora nós temos que ser fiéis a Deus. Com Covid, sem Covid, doente, não doente, com dinheiro, sem dinheiro. Nós temos que ser gratos a Deus e louvar Ele. Esse profeta aqui está com muito. Ele foi desobediente. Só que tem uma coisa. Deus castigou o povo, mas ele não foi castigado. O povo judiava dele, jogou ele no buraco, na lama. O povo judiou de Jeremias, batia nele. Ele não desistiu. Ficou firme, firme, firme. No final de tudo, ele falou assim, eu não vou para a Babilônia não, vou para o Egito. Ele foi para o Egito, depois voltou e praticamente morreu de velhice. E o povo foi castigado, o rei, sabe, o rei de Judá, o Nabucodonosor furou os 2 olhos, matou os filhos na presença do rei, depois furou os 2 olhos, de Zedequias disse, para você agora não ver mais nada, e levou cativo para a Babilônia. Eu estou citando esses textos só para vocês saberem, que a vontade de Deus nem sempre é quando tudo está caminhando bem a vontade de Deus. Estou feliz, Deus está fazendo. Aí depois o povo pedia para Jeremias, ore por nós, por favor. Vou citar os textos. Capítulo 37, versículo 3, 42, 2 e 3. Esses textos falam que o povo clamava por Jeremias. Jeremias, faça súplica a Deus por nós. Nós estamos mal. E Jeremias orava pelo povo. Só que Deus não atendeu. Vamos pensar agora no Novo Testamento? Vamos. Paulo, Atos dos Apóstolos, meu filho, pastor Neto, estava na quinta-feira lá em casa, foi lá em casa, deixou a netinha conosco, e eu fiz a live, aí depois ele chegou, cheio de perguntas também, fazendo pergunta para mim, eu respondendo, ajudando, perguntas difíceis, é claro. Eu falei, filho, eu vou falar o que eu sei, o que eu penso, aí nós estávamos falando sobre profetas, se existe profeta, profecia, se é a mesma coisa, perguntas difíceis, mas a gente trouxe uma luz para ele, que ele está pregando sobre o Sermão da Montanha. Atos capítulo 16, abra aí. Atos 16, o apóstolo Paulo, meus queridos, no capítulo 16, versículos 6 a 10. 6 a 10. Olha só, eu acho interessante isso aqui. 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido o quê? Impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de
pregar a palavra na Ásia. Ah, meu Deus. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar. Já viu uma coisa dessa? É vontade de Deus. O Espírito falou, você não vai pregar. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Irmãos, era para pregar. E o Senhor disse, não vai. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus disse, não pregue. Já pensou o Espírito Santo aparecer para mim e falou assim, não pregue, pastor? Jesus, só a graça. Mas a gente sabe que a Bíblia é assim, a vontade de Deus, às vezes não é tudo certinho não. Às vezes o Senhor faz coisas que você fala, mas é a vontade de Deus, está impedindo eu pregar. Tem um outro texto que diz que uma porta se abriu para ele pregar e Deus não permitiu. Ele não encontrou Tito lá. Já falei isso aqui. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé. E lhe suplicava, passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar. Deus fala, não prega aqui. Aí aparece uma visão, passa a Macedônia, agora prega. Vontade de Deus às vezes fala não, e às vezes fala sim. Eu já disse, Deus responde às nossas orações, mas de 4 maneiras. Sim, você ora e Deus fala sim. Ou então Deus diz não. É a vontade dele, não. Ou às vezes ele fala assim, espera. Você ora e ele fala, espera. E a última, talvez. Pode orar, talvez eu vou responder, talvez não. É isso que está lá em Lamentações de Jeremias, está escrito assim, põe a boca no pó, talvez haja esperança para vocês, talvez. Então aqui está o apóstolo Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra, parece que é incoerente, né? Vontade de Deus. 21, caminha comigo, Atos 21. Isso aqui que eu gosto. 21. Paulo está indo para Jerusalém. Aí Paulo, quando está indo para Jerusalém, versículo 4. Aí Paulo passava em cada lugar, ele ficava com o povo. Aí ele cumprimentava os irmãos. Mas no versículo 14, vou pular aqui só para vocês saberem. Aí ele encontra aqui, no versículo 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Essa é a pergunta que o Neto estava fazendo para mim, e eu citei esse texto. Neto, profetizas. As filhas de Filipe eram profetizas. 4 virgens que profetizavam. 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta, olha só, aí eu falei desse Ágabo também, Neto, tem lá no Novo Testamento o profeta Ágabo. O profeta Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, Lucas que está escrevendo, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando, partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia! Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos o quê? Vocês estão vendo? Isso aqui é prova. Paulo está indo para Jerusalém, Ágabo chega, amarra as mãos de Paulo e diz assim, ó, isso vão fazer com você em Jerusalém, você está indo? Não vá não, que eles vão te amarrar, vão entregar para os gentios, vão te bater, vão te prender, não vá não. Paulo falou, muito bem, aí os irmãos começaram a chorar, vocês estão partindo meu coração com esse choro. Eu não só estou disposto a ser amarrado, como a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Aí o pessoal, já que ele está decidido a ir para Jerusalém, seja feita a vontade do Senhor. Vamos repetir? Seja feita.
E o que aconteceu com Paulo lá? O que o profeta falou. Só vou ler um texto. Aí no mesmo capítulo 21, aí Paulo começou a apanhar do pessoal. Esse é o homem que está destruindo a lei, pregando contra a nossa religião, contra a lei de Moisés. Versículo 35. Quando chegou às escadas, aí os soldados vieram, pegaram Paulo, está descendo a escada. A violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Batendo em Paulo, ele foi carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando, o quê? Acaba com ele! Bate mais! Vamos acabar com esse homem! E o profeta tinha dito, você vai ser amarrado, você vai ser entregue aos gentios. Eu estou disposto a morrer. Esse Paulo está com muito. Eu estou disposto a morrer por Jesus, pelo nome dele. Aí eles falaram, não tem jeito, Paulo é teimoso. Aí eles disseram, seja feita a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor é que ele fosse em Jerusalém e apanhasse lá. E quase morreu. É porque ele tinha que ir morrer em Roma. Ele tinha que ir em Roma, mas quase morreu. E Jesus fazia a vontade do Pai. Jesus era obediente. Amém ou não? Vamos fazer uma caminhada? João, pega o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Olha só, Jesus e a samaritana. O que acontece aí? 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Porque quando os discípulos foram comprar comida, Jesus estava conversando com a mulher samaritana, no posto de Jacó. Aí ele chegaram e disse, Senhor, nós trouxemos a comida. Aí Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, concluir a sua obra. Olha que coisa linda. Jesus não estava nem querendo comer, estava querendo fazer a obra, pregar para aquela mulher. A mulher se convidou, a cidade toda, todo mundo veio, Jesus pregou para aquela multidão toda, muitos se converteram. Caminha um pouco mais, capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5, versículo 30. Olha só o que diz a palavra do Senhor aí, no 30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço e o julgamento é justo. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Eu não procuro agradar a mim mesmo, fazer a minha vontade, mas a fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus estava falando isso para os fariseus. Caminha um pouco mais, capítulo 6, versículo 38. 6:38. Olha só o que diz. 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus, estava tudo certinho para Jesus. Estava tudo correndo bem para Jesus. Sofrimento. Ele sabia que tinha que enfrentar a cruz. O diabo em cima dele. Sabe, os fariseus. Irmão, Jesus sofreu uma barbaridade. E estava ali para fazer a vontade do Pai. Olha o versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscitarei no último dia. A vontade do meu Pai é que ninguém se perca, e eu vou ressuscitar todos vocês no último dia. Que coisa linda! Essa é a vontade de Deus. Vamos caminhar para frente. Vamos para a 1 de Pedro agora. Abra aí. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. 4, 19. O que está escrito aí? 4, 19. Isso aqui também não é mole não, hein? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que está acontecendo aqui que Pedro está falando? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus aí. Não está tudo certo não. Aqueles que sofrem sofrimento pela vontade de Deus. Então nem sempre as coisas, a vontade de Deus é que as coisas caminham tudo certinho, tudo dando certo, não. Gosto desse texto aqui, forte. Agora volta um pouquinho, 3:17. 3:17. O que diz? O que diz aí no 3:17?
É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor sofrer, olha só, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Às vezes a gente sofre, a gente padece, se é a vontade de Deus, é melhor você sofrer, mas estando na vontade de Deus. Por isso a oração do Pai Nosso é completa. Seja feita a tua vontade. Se você está na vontade de Deus, pode sofrer, pode estar bem ou não, não importa. Nós precisamos estar sob a vontade de Deus. E oração, queridos? E oração, 1 de João, capítulo 5, 14. Um pouquinho na frente. 1 de João, capítulo 5, 14. Leia aí. 5, 14, o que diz? A oração, é sobre a oração. 5, 14, o que tem? Essa é a confiança que temos, Josi. O que mais? De aproximarmos do Senhor. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, então o que acontece? Não é qualquer oração que Deus ouve, não. Tem que estar na vontade dEle. Se a gente se aproximar de Deus e pedir alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele dá. Deixa eu contar uma história engraçada. Um casal de crentes estava namorando, solteiros. Namorando, aí sozinho em casa. Olha a tribulação. Sozinho em casa. Aí ficaram fervorosos, né? Fervorosos pelo caminho. Aí eles estavam já caindo, pecando, fazendo sexo. Vamos orar para ver se é vontade de Deus, ó. Aí faz a oração para ver se é vontade de Deus. O que eles acham? Que era a vontade de Deus. Já estão querendo, já estão pecando. Aí vamos fazer uma oração, vamos ver se é vontade de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui sendo tentados aqui, ou eu não. Você sentiu, pai, você sentiu, então vamos. Ó. Isso é brincadeira. Segundo a vontade de Deus, a gente tem que pedir para saber, será que Deus quer isso? Será que Deus quer que eu faça isso? Se não está de acordo, não ora, não ora. Porque Deus não vai ouvir nada se não for da vontade dele, não vai. A José leu muito claro. Se você orar segundo a vontade dele, aí ele ouve, ele responde. Então nem toda oração é ouvida, sabia disso? Nem toda oração tem que ser oração segundo a vontade de Deus. Por isso a oração do Pai Nosso é gostosa demais. Seja feita a tua vontade, Senhor. Falei para Rosinha e Fred que foram para a Flórida. Inclusive eles mandaram uma oferta para mim essa semana. Deus abençoe e recompensa eles. Aí, quando eles estavam tratando esse assunto, a primeira vez que a Rosinha falou de ir para a Flórida, muito tempo atrás, ela falou isso para mim aqui no escritório. Nós estamos indo para a Flórida, nós queremos ir para a Flórida, não sei o quê. Eu falei, Rosinha, não seja egoísta, não pensa em você. Pensa no povo, pensa na igreja, pensa o que Deus quer para vocês. Vocês têm ministério aqui, pensa em tudo isso. Secretário da igreja, mexia com missões. Eu falei, pensa em tudo isso, não é? Vou para lá porque lá é quente. Não, isso é egoísmo, isso aí Deus não ouve assim. Aí ela ficou marcada, de vez em quando ela fala, pastor falou que eu sou egoísta. Eu falei, porque eu sei com quem que eu estou tratando. Dessa vez já foi diferente. Dessa vez ela, pastor, está dando tudo certo. Nós estamos orando, está dando tudo certinho, tal. Meu filho foi para lá para ser pastor lá, e aí nós fomos lá, gostamos, está dando tudo certo, a casa nós vendemos acima do preço, e deu tudo. Eu falei, tudo está certo. Deus pode estar envolvido nisso. Agora eu falei para eles assim, faça uma oração da seguinte forma. Senhor, está dando tudo certo, nós vamos para a Flórida. Se não for a tua vontade, nós vamos voltar. Aí eu falei, agora essa é a oração. Nós vamos para a Flórida, nós queremos ir. Não é pecado você querer alguma coisa. Não é pecado você ambicionar alguma coisa. Não é pecado você querer ter uma fazenda, ter uma casa própria, ter um carro do ano. Não tem problema com isso. Mas olha assim, Senhor, eu devo fazer? É a tua vontade? Se não é, eu não vou fazer. Vou entrar em dívida, vou entrar em complicações. Eu quero andar na tua vontade. Aí eles, quando oraram assim, aí a gente sabe que essa é a oração certa. Vai, mas se não for a vontade do Senhor, a gente volta. Aí vocês viram aqui ele testemunhando, os dois. Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa igreja. Nós amamos. Ela mandou um cartão para mim dizendo, saudade da igreja, nós já estamos frequentando uma igreja aqui, mas é diferente, saudade do Senhor, das suas mensagens, saudade da igreja, e partiu agora, né? Está lá, não tem nem um mês, né? Tem mais de um mês? Vai fazer 2. Assim é que o crente ora, Senhor, eu quero,
Mas a tua vontade tem que prevalecer. Se der certo, amém. Se não der certo, amém, amém. Eu não vou ficar chateado nem nada, porque seja feita a tua vontade. Aleluia. Agora eu vou dar um pirulito para quem acertar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, agradável e perfeita. Repito. É boa, agradável e perfeita. Mais uma vez. É boa. Como é, mas é para experimentar. Como é que eu vou experimentar essa vontade que é boa, agradável e perfeita? Como é que eu vou experimentar? Quem sabe? Agora que eu dou pirulito. Vamos olhar? Romanos 12. Eu sei de cor, mas quero ler com vocês. Romanos 12, que fala sobre esse texto. Romanos 12. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis pela misericórdia de Deus, nessa versão eu falo pelas compaixões de Deus, por cada outra versão. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Gente, se ofereçam é eu me oferecer, é você se oferecer. Ofereça você. Nós trouxemos aqui a oferta. Mas e você? Você se entrega para Deus? Você se oferece para Deus? Ofereçam em sacrifício vivo, não morto, não depois da morte. Sacrifício enquanto você está vivo. Vivo. Que mais? Santo e agradável a Deus. Ofereça você mesmo, vivo, santo, com vida santa e agradável, com alegria no coração, não é com a boca fechada, a cara fechada, não. Agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, é culto mental. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Saia fora do padrão do mundo. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Há uma transformação na minha vida, na minha mente, pela a minha dedicação a Deus, para que sejamos capazes de experimentar. Só agora, está vendo aí, Luana? Só agora. Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu colocar a minha vida no altar, vivo, santo e agradável. O que você precisa fazer? Apresentar de que maneira? O seu corpo, a sua vida, como? Vivo, santo e agradável. Vivo, nós estamos aqui. Santo, nós estamos aqui. Amém, queridos? E agradável. Não estou vendo ninguém com cara carrancuda. Está todo mundo aqui alegre. Vocês estão entendendo isso? Com alegria no coração. Uma irmã aqui na igreja uma vez estava passando por um problema. E chegava no culto aqui, demorou. Chegava no culto aqui com a cara fechada. Aí todo mundo cantava e ela com a cara fechada. Chamei no escritório. Vamos conversar ali. O que está passando com você? O problema meu é sério mesmo, está muito sério mesmo lá em casa, a coisa está feia, lá com meu marido, está feia a mesma coisa. Jesus tem culpa disso? Não. Você brigou com Jesus? Não. Jesus brigou com você? Não, pastor. Então você está aqui para cultuar Jesus. Abra um sorriso, bata a palma, cante. Quando chegar em casa, cara feio para o marido. Se é o problema é o marido, você tem que ficar bravo com o marido, não é com a igreja. Como? Mas não, é agradável. Vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Aí transforma a mente, transforma o coração, porque eu estou diante de Deus, estou na presença de Deus. Amém ou não, queridos? Vamos orar. Agradeça a Deus pela palavra hoje. E quando você diz, é feita a tua vontade, é espírito obediente. Você está sendo obediente. O que Deus fizer está feito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Por esta palavra hoje. Estamos realmente sabendo que a tua vontade tem que imperar na nossa vida. Nós queremos estar submissos à tua vontade. Assim como Jesus foi submisso, assim como o apóstolo Paulo foi submisso à tua vontade. E os irmãos disseram, seja feita a vontade do Senhor na vida desse homem. Ele apanhava, ele era preso, meu Deus, até ser decapitado, mas ele andou na tua vontade, fazendo o que o Senhor queria. Muito obrigado por nossa vida também, Senhor. Queremos andar
Nós queremos declarar: seja feita, decidido, a tua vontade, Espírito obediente, diante da tua presença. Que assim seja na vida de cada crente aqui e aqueles que nos ouvem através da internet, em nome de Jesus. Amém.